Bem-vindo ao nosso 97º dia de leitura bíblica. Meu nome é Everton Alonso. Você está no canal de leitura bíblica anual. Hoje nós iremos ler Levíticos no capítulo 10, iremos até Salmo 11 e também Salmo 12, iremos a Provérbios no capítulo 25 e, por fim, finalizaremos a nossa leitura hoje em 1 Tessalonicenses no capítulo 4. Antes de entrarmos, quero pedir que você possa deixar o teu curtir, o teu compartilhar, ativar o sininho de notificações e também comentar abaixo o que você achou da nossa leitura no dia de hoje. Em Levíticos, no capítulo 10, nós vamos ver a morte de Nadab e Abiú, que são os filhos de Arão, e como eles procederam mal diante do Senhor, fazendo aquilo que não era agradável a Deus, e assim culminou sobre a morte deles. Diz assim, Levítico no capítulo 10. Nadab e Abiú, filhos de Arão, pegaram cada um o seu incensário, nos quais acenderam fogo, e acrescentaram incenso e trouxeram fogo profano perante o Senhor, sem que tivessem sido autorizados. Então saiu fogo da presença do Senhor e os consumiu. Morreram perante o Senhor. Moisés então disse a Arão: foi isso que o Senhor disse: aos que de mim se aproximarem, santo me mostrarei, à vista de todo o povo, glorificado serei. Arão, porém, ficou em silêncio. Então Moisés chamou Misael e Euzafã, filhos de Uziel, tio de Arão, e lhe disse: venham para cá, tirem os seus primos da frente do santuário e levem-nos para fora do acampamento. Eles foram e os puxaram pelas túnicas e para fora do acampamento, conforme Moisés tinha ordenado. Então Moisés disse a Arão e aos filhos de Eleazar e Itamar: não andem descabelados, nem rasguem as vestes em sinal de luto, senão vocês morrerão, e a ira do Senhor cairá sobre toda a comunidade. Mas os seus parentes e toda a nação de Israel poderão chorar por aqueles que o Senhor destruiu pelo fogo. Não saiam da entrada da tenda do encontro, senão vocês morrerão. Porquanto o óleo da unção do Senhor está sobre vocês. E eles fizeram conforme Moisés tinha ordenado. Depois o Senhor disse a Arão: você e seus filhos não deverão beber vinho, nem outra bebida fermentada antes de entrar na tenda do encontro, senão vocês morrerão. É um decreto perpétuo para as suas gerações. Vocês têm que fazer separação entre o santo e o profano, entre o puro e o impuro, e ensinar os israelitas sobre todos os decretos que o Senhor lhe deu por meio de Moisés. Então Moisés disse a Arão e aos filhos que ficaram vivos, Eleazar e Itamar: peguem a oferta de cereal que sobrou das ofertas dedicadas ao Senhor, preparadas no fogo, e tratem de comê-la sem fermento, junto ao altar, pois é santíssima. Comam-na no lugar sagrado, porquanto é a porção que lhes cabe por decreto, a você e aos seus filhos, das ofertas dedicadas ao Senhor preparadas no fogo, pois assim lhe foi ordenado. O peito ritualmente movido e a coxa ofertada, você e seus filhos e as suas filhas poderão comer num lugar cerimonialmente puro. Essa porção foi dada a você e a seus filhos como parte das ofertas de comunhão dos israelitas. A coxa ofertada e o peito ritualmente movido deve ser trazido como porção de gordura das ofertas preparadas no fogo, para serem movidas perante o Senhor como gesto ritual de apresentação. Essa será a porção por decreto perpétuo para você e seus descendentes, conforme o Senhor tinha ordenado. Quando Moisés procurou por toda parte o bode da oferta pelo pecado e soube que já foi queimado, irou-se contra Eleazar e Itamar, os filhos de Arão que ficaram vivos, e perguntou: por que vocês não comeram a carne da oferta pelo pecado no lugar santo? É santíssima. Foi dado para retirar a culpa da comunidade e fazer propiciação por ela perante o Senhor. Como o sangue do animal não fora levado para dentro do lugar santo, vocês deviam tê-lo comido ali, conforme ordenei. Arão respondeu a Moisés: hoje eles ofereceram o seu sacrifício pelo pecado e o seu holocausto perante o Senhor. Mas e essas coisas que aconteceram comigo? Será que teria agradado ao Senhor se eu tivesse comido a oferta pelo pecado de hoje? Essa explicação foi satisfatória para Moisés. Vamos até o livro de Salmo. Hoje nós iremos ler
Salmo 11 e Salmo 12. Aqui no Salmo 11, Davi ele fala sobre as questões dos fundamentos que são destruídos quando o justo já não tem mais o que fazer, e ele olha para o Senhor que prova o justo e coloca o ímpio também na prova. Então, aqui no 12, ele vai falar sobre os lábios que são bajuladores e lábios que são arrogantes, e também as palavras do Senhor, elas são puras para trazer purificação, como no ouro ele é aprovado no forno. Diz assim Salmo 11: No Senhor me refugio. Como então vocês podem dizer-me: fuja como um pássaro para o monte? Vejam, os ímpios preparam os seus arcos, colocam as flechas contra as cordas, para das sombras as atirarem, nos retos de coração. Quando os fundamentos estão destruídos, o que pode fazer o justo? O Senhor está no seu santo templo. O Senhor tem o seu trono nos céus. Seus olhos observam, os seus olhos examinam os filhos dos homens. O Senhor prova o justo, mas os ímpios, a quem ama a injustiça, sua alma odeia. Sobre os ímpios, ele faz chover brasas ardentes e enxofre incandescentes. Vento ressecante é o que terão. Pois o Senhor é justo e ama a justiça, e os retos verão a sua face. Vamos agora para Salmos, no capítulo 12, vamos fazer a leitura de Salmo 12. Diz assim: Salva-nos, Senhor, já que não há quem seja fiel, já que não se confia em ninguém entre os homens. Cada um mente ao seu próximo, seus lábios bajuladores falam com segundas intenções. Que o Senhor corte todos os lábios bajuladores e a língua arrogante dos que dizem: venceremos graça à nossa língua, somos donos dos nossos lábios. Quem é Senhor sobre nós? Por causa da opressão do necessitado e do gemido do pobre, agora me levantarei, diz o Senhor. Eu lhes darei a segurança que tanto anseiam. As palavras do Senhor são puras, são como prata purificada num forno, 7 vezes refinadas. Senhor, tu nos guardarás seguros e dessa gente nos protegerá para sempre. Os ímpios andam altivos por toda parte, quando a corrupção é exaltada entre os homens. Vamos agora para o livro de Provérbios. Nós vamos ler Provérbios no capítulo 25, onde o próprio Salomão ele fala que a pessoa que procura a sabedoria, ela encontra frescor, alívio, assim como a água refrescante para a garganta que está sedenta. Diz assim, no Provérbios 25, escrito por Salomão: Estes são outros provérbios de Salomão, compilados pelos seus servos de Ezequias, rei de Judá. A glória de Deus é ocultar certas coisas, tentar descobri-las é a glória dos reis. Assim como o céu é elevado e a terra é profunda, também os corações dos reis é insondável. Quando se retira a escória da prata, nesta se tem material para os ourives. Quando os ímpios são retirados da presença do rei, a justiça firma o seu trono. Não se engrandeça na presença dos reis e nem reivindique lugar onde os homens importantes. É melhor que o rei lhe diga: suba para cá, do que ter que humilhar-se diante de uma autoridade. O que você viu com os olhos, não leve precipitadamente ao tribunal, pois o que você fará se o seu próximo lhe desacreditar? Procure resolver a sua causa diretamente com o seu próximo, e não revele o segredo de outra pessoa. Caso contrário, quem ouvir poderá recriminá-lo, e você jamais perderá sua má reputação. A palavra proferida num certo tempo é como frutas de ouro incrustadas numa escultura de prata. Como um brinco de ouro em enfeite de ouro fino é a repreensão dada com a sabedoria a quem se dispõe a ouvir. Como o frescor da neve na época da colheita, é um mensageiro de confiança para aqueles que o enviam. Ele revigora o ânimo dos seus senhores. Como nuvem e vento sem chuva, é aquele que se gaba de presentes que não deu. Com muita paciência pode-se convencer a autoridade, e a língua branda quebra até os ossos. Se você encontrar mel, coma apenas o suficiente, para que não fique enjoado e vomite. Não faça visitas frequentes à casa do seu vizinho, para que ele não se canse de você e passe a odiá-lo. Coma um pedaço de pau, uma espada, uma flecha aguda, e o que dá falso testemunho contra o seu próximo. Como dente estragado,
ou pé deslocado é a confiança no hipócrita na hora da dificuldade. Como tirar a própria roupa num dia de frio, ou derramar vinagre em uma ferida. É cantar com o coração entristecido. E se seu inimigo tiver fome, dele de comer. Se tiver sede, dele de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. E o Senhor recompensará você. Como o vento norte traz chuva, assim a língua fingida traz o olhar irado. É melhor viver num canto sobre o telhado do que repartir a casa com uma mulher briguenta. Como água fresca para a garganta sedenta é a boa notícia que chega de uma terra distante. Como fonte contaminada ou nascente poluída, assim é justo que fraqueja diante do ímpio. Comer mel demais não é bom, nem honroso buscar a sua própria honra. Como a cidade com seus muros derrubados, assim é quem não sabe dominar-se. Vamos agora à leitura de 1 Tessalonicenses, no capítulo 4. Aqui nós vamos ver como devemos viver para agradar a Deus e também a vinda do Senhor Jesus. Diz assim, 1 Tessalonicenses, no capítulo 4. Quanto mais aos irmãos, já os instruímos acerca de como viver a fim de agradar a Deus, e de fato, assim como vocês estão procedendo. Agora pedimos e exortamos a vocês, no Senhor Jesus, que cresçam nisso cada vez mais, pois conhecem os mandamentos que demos a vocês, para a autoridade do Senhor Jesus. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados, abstenham-se da imoralidade sexual, cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não dominado pela paixão e desejo desenfreado, como os que desconhecem a Deus. Nesse assunto, ninguém prejudique seu irmão, nem dele se aproveite. O Senhor castigará todas as práticas, como já dissemos e asseguramos, porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Portanto, aquele que rejeita essas coisas não está rejeitando o homem, mas a Deus, que lhes dá o seu Espírito Santo. Quanto ao amor fraternal, não precisamos escrever, pois vocês mesmos já foram ensinados por Deus a se amarem uns aos outros. E de fato, vocês amam todos os irmãos em toda a Macedônia. Contudo, irmãos, insistimos com vocês para que cada vez mais assim procedam. Esforçam-se para que tenham uma vida tranquila, cuidar de seus próprios negócios e trabalhar com as suas próprias mãos, como nós os instruímos, a fim de que andem decentemente aos olhos dos que são de fora e não dependam de ninguém. Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que já não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará mediante Jesus e com ele aqueles que nele dormem. Dizemos a vocês pela palavra do Senhor que nós, os que estivermos vivos e os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não procederemos aos que dormem, pois, dada a ordem, com a voz do anjo e o ressoar da trombeta, o próprio Senhor Jesus descerá do céu e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Consolem-se uns aos outros com essas palavras. Muito obrigado por me acompanhar nessa leitura bíblica. Aguardo você amanhã para prosseguimento e mais um dia na presença do Senhor. Até lá, se assim Deus nos permitir.